Davi? Oi, Quem? oi, passa pra ele. Ah, sim, passa para ele, por gentileza. Oi, Seu Valdeci, tudo bem? tudo bem, senhor? Joia, aqui quem fala é Carlos Butters, advogado. Eu estou representando o Ministério Aviva e o pastor presidente César Carvalho. E ele me procurou ontem, me relatando uma situação de não alteração do quadro social, da associação. E aí, tão logo ele me relatou, eu disse a ele que ligaria para o senhor para ver se a gente resolveria isso amigavelmente, porque creio eu que fica melhor para as partes, tanto para ele quanto para o senhor. Porque se tiver que ajuizar uma ação para promover a alteração do quadro social, conforme ele me relatou que até entregou para o senhor o termo de renúncia e etc., eu disse a ele que seria tão gasto assim, até para o senhor desnecessário, porque teria que constituir um advogado, pagar a custa processual, honorário de sucumbência. Então eu queria ver com o senhor o seguinte: há possibilidade de resolver esse litígio extrajudicialmente? Ó, eu concordo com o senhor, eu concordo. Só que esse César, ele já entregou o ministério, eu já estou com outro pastor, e eu tô resolvendo aqui com o contador, só que essa Receita Federal é bem difícil, o senhor sabe que é bem difícil, o senhor que trabalha com justiça, o senhor sabe, eu estou pelejando, mas ele ainda não conseguir lá na Receita para fazer a ata da igreja. Não é questão que ele não me deu o papel, não é questão que ele fez tudo direitinho, mas ele tá caçando jeito, é problema para ele, cara. Eu não tenho nada com ele, não. Eu tô até doente, eu tô correndo atrás aqui, eu perdi a minha esposa, entendeu? Eu e meu filho sozinho. Hoje eu passei só o sangue de Jesus. Seu Valdeci, deixa eu entendo o que o senhor passa. Mas deixa assim, eu ser mais objetivo para que a gente não se perca nas palavras. A situação que ele me relatou aqui é a seguinte: que ele o ajudou a constituir a organização religiosa sob o modelo jurídico de associação, emprestou o nome dele tanto para ser presidente, ou seja, assumir a presidência da organização religiosa, quanto à constituição da diretoria, cuja constituição foi emprestada pelo Ministério Aviva também. De maneira que, tão logo ele veio ontem e me relatou a situação, eu vi que é uma questão pura e simplesmente de alteração do quadro social da organização religiosa. De modo que, assim, creio eu que com um pouco de esforço entre as partes, porque ele já renunciou. Segundo o estatuto, isso, ele renunciou à presidência. Segundo o estatuto da associação religiosa e as leis do país, o vice-presidente, que no caso é você, teria que promover a alteração social, no caso, assumir a presidência ou constituir nova presidência e diretoria mediante a instituição de uma assembleia. Então eu queria ver com o senhor, assim, objetivamente isso, se teria a condição de a gente resolver isso extrajudicialmente. Você poderia até comparecer no meu escritório, se o senhor julgar conveniente, trazer um contador, algo nesse sentido, para que a gente resolva esse litígio extrajudicialmente e seja melhor para as partes, mais rápido, mais célere, e cada um siga a sua vida tranquilamente, sem maiores dispêndios, maiores gastos. O que o senhor acha disso? O que eu quero é resolver, mas só que já está no contador, o contador está entrando lá na justiça. Para mim, eu já paguei ele, e ele está entrando lá para mim, ele está fazendo tudo lá direitinho. Só que o senhor sabe, essa justiça é só Deus. Eu não quero nada com ele, apenas eu quero ele que ele siga o caminho dele e eu sigo o meu, cada um no seu caminho. O seu Valdeci, eu vejo uma solução então boa para as partes. Eu não sei se o senhor vai concordar comigo. Eu vou lhe fazer essa sugestão para que, se o senhor julgar conveniente, a gente possa levá-la a efeito amanhã, tá bom? Eu penso assim: já que você está pagando contador para viabilizar todas essas alterações relativas ao quadro social, retirando, portanto, o pastor César Carvalho da presidência do Ministério Efraim,
eu pediria ao senhor que viesse ao meu escritório amanhã, eu até lhe envio aí o endereço para o seu filho, e viesse amanhã ao meu escritório com o contador para a gente tentar, então, já viabilizar todas essas questões. Você não acha mais viável? Porque, caso contrário, o que acontecerá? O pastor César, que é o presidente do Ministério Efraim, ele me procurou ontem já querendo ajuizar a ação contra o senhor. Fui eu que intervi. Fui eu, tipo assim, porque eu tô até com a carta de renúncia aqui, se o senhor me permite, rapidamente. Ele levou a efeito a renúncia no dia 4 de julho de 2022. E ele me relatou que o senhor, até o presente momento, não levou a cabo tal alteração do quadro social, de maneira que eventual encargo trabalhista, administrativo, fiscal ou de qualquer natureza, ele recairá sobre os ombros do pastor César. Então, como já tem alguns meses que esse litígio, esse problema não foi resolvido, ele já veio para ajuizar a ação. Fui eu que fiz essa sugestão para que a viabilização do problema seja mais rápido para ambas as partes. Porque ele já tem a intenção de ajuizar a ação. Eu estou até meio que, por assim dizer, advogando em sua causa, para ver se sai para ambas as partes, todos se resolvam e ninguém gaste o mínimo possível por isso. Agora, se o senhor não me der uma posição, a gente vai ter que entrar com essa ação. Essa é a razão pela qual eu liguei para o senhor antes, para ver se há alguma possibilidade de composição extrajudicial, ou seja, para que não haja processo e se resolva o problema. O que o senhor acha dessa sugestão? Eu estou entendendo o senhor, só que eu não tenho nem condições de pagar o senhor. Eu não tenho nem condições de pagar o senhor, nós temos pouco membro, nós temos 5 membros na nossa igreja, nós pagamos aluguel, pagamos água, pagamos luz, e ele tem muito membro, então agora ele quer fazer covardia. O senhor Valdeci, nem seria me pagar não, tá? Você não me pagaria nada não, a gente só tentaria resolver. Se você tivesse que pagar algo a alguém, seria o contador, entendeu? Não, e tipo assim, alguma questão que seja burocrática, aí no caso, tipo assim, porque você é o vice-presidente e recairá sobre os seus ombros a regularização, segundo o estatuto, a Constituição Federal e as leis do país. De modo que, tipo assim, eu só quero ajudar o senhor. Essa é a razão pela qual eu estou ligando de antemão. Porque se a gente ajuizar uma ação, você vai ter mais gastos com isso. E ao final, certamente, você vai ter que fazer o mesmo procedimento que eu estou de antemão lhe falando que você vai ter que fazer. Então, de qualquer maneira, seja extrajudicialmente ou judicialmente, o senhor vai ter que fazer isso. Compreendeu a questão? Eu compreendi, eu tenho que fazer, o advogado. Mas o problema é que eu estou lutando para me fazer, não é questão que eu não estou correndo atrás, só que eu tenho muitas condições de estar comovendo, que eu tenho problema de alergia no corpo, então eu estou numa luta na igreja, uma luta, só Deus é quem sabe. Eu estou agradecendo o senhor, de coração. Se o senhor não me conhece, mas eu agradeço o senhor, se o senhor me ajudar, sem pagar o senhor e tudo. Só que ele quer fazer do jeito dele, e do jeito dele não pode, o senhor sabe que não pode. Isso aí existe lei, lei. Ele abandonou de qualquer maneira a igreja. Da igreja eu corri atrás pedindo ele a carta de renúncia. Ele levou mais de 4 meses para me dar a carta de renúncia, agora ele está apertando, ele está me apertando. Eu entendo. Mas eu não posso fazer uma coisa sem condições, o senhor sabe disso. Mas assim, o que eu estou querendo colocar para o senhor, com todo respeito, o que eu estou querendo colocar para o senhor é o caminho mais viável para resolver a situação, tanto em termos financeiros quanto em termos práticos. Essa é a razão pela qual eu falei, se tiver condições de amanhã, o senhor quiser comparecer aqui para a gente tentar resolver isso amigavelmente, eu acho melhor. Agora, se o senhor falar que não tem condições, porque eu não estou querendo discutir com o senhor essas questões assim, de quem está certo, quem está errado. A minha função aqui é passar para o senhor o quê? Qual é a situação de fato e de direito? E a situação é essa. Se ele pediu a renúncia, ele renunciou à presidência, o senhor, na condição de vice-presidente, tem que promover a alteração social nos quadros da associação. Então,
independentemente das razões de lado a lado, eu acho que para você tentar resolver amigavelmente é melhor. Então eu vou refazer a pergunta e até encerro a nossa ligação aqui para não incomodar mais o senhor. Tem condições da gente tentar resolver amigavelmente ou não? Não. O senhor está sendo uma bênção de Deus para mim. Que eu fazer igual o outro, eu ando certo, por parte. Eu tenho que correr atrás de tudo. Eu perdi a minha esposa, para o senhor ter uma ideia que luta que eu estou passando. O seu Valdeci, sim, eu entendo. Eu tinha um contador aí num açúcar, minha esposa pôs aí. Essa doença, a primeira doença que teve aí, ele faleceu. O senhor vê que luta que eu tenho. Ele pegou, faleceu, não pagou nada a receita. Eu tive que pagar agora. Estou pagando até R$2.400 a Receita Federal. Para mim não entrar em conflito de lei. Então eu já estou pagando. Se Deus quiser, até janeiro agora eu termino de pagar. O senhor entendeu? Eu estou numa luta. Não é questão que eu não estou lutando, não. Eu tenho os comprovantes aqui, tudo direitinho. Então, para o senhor, assim, para resolver isso fora de juízo, fora de processo, não há condições, então? Não, eu posso ir lá conversar com o senhor, que isso aí não é questão que eu não posso conversar com o senhor. Eu vou fazer força de amanhã e lá o senhor me dá o endereço. O senhor me dá o endereço do senhor aí direitinho, que eu conheço pouco Moaçu. É Moaçu que o senhor mora, né? Não, o meu escritório é aqui em Manhumirim. Eu lhe mando o endereço. Então aqui é mais fácil para mim, ué. Tá? É mais fácil para mim. Eu vou aí amanhã, então. Em nome de Jesus. Isso, eu vou te mandar o endereço, aí você me fala o horário que você vem amanhã, você traz aí a documentação toda da associação e a gente tenta viabilizar essa questão e resolvê-la para que nenhuma das partes tenha problemas e a questão seja resolvida, cada um siga a sua vida normalmente. Perfeito? Justamente. O senhor dá o endereço aqui pro meu filho, para ele escrever. Sim, eu vou passar para ele então. Ô, seu Valdeci, muito obrigado então, tá? Depois eu lhe envio o endereço e aí você me fala um horário que você vem amanhã. Perfeito? Eu agradeço o senhor de coração. Agradeço. Eu preciso de ajuda mesmo. Não, isso, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer o que for melhor para as partes, a gente vai tentar resolver, tá bom?